5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Thiago Cerqueira, de Bento Ribeiro. Tá aí, Thiago, a música que você pediu. Grande abraço para os amigos de Bento Ribeiro. Aí! E hoje nós estamos comemorando uma incrível marca, 21.397 visualizações, então já sabe, né? Bota a inscrição, minha filha! Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano, turma de Geografia. Hoje eu venho falar através da Sociedade Educacional Curupaiti, no nosso módulo 2. Bom, nesse módulo 2, cadê? Não é essa aqui não, essa aqui. No módulo 2 nós vamos falar sobre as regiões do Oriente Médio. Ali vamos saber o que são terras altas, vamos tratar de Mesopotâmia, Península Arábica. E de olho no relógio, vamos ver se dá tempo também de falar sobre o Mediterrâneo Oriental. Bom, aqui que assim eu já vou saber marcar o tempo também. Bom, vamos lá então. Na aula passada, nós vamos falar o quê? Terras altas, né? Falamos características físicas, certo? Certo. Então, as regiões do Oriente Médio. Bom, elas podem ser divididas em 4 sub-regiões, que são, conforme eu disse, as terras altas, Mesopotâmia, a Península Arábica e o Mediterrâneo Oriental. Bom, o que seriam então as terras altas? Elas, na verdade, elas constituem um enorme conjunto de planaltos e montanhas jovens, no qual predominam as estepes e os desertos. Apesar das difíceis condições naturais, é justamente nessa região que nós encontramos os 3 países mais populosos do Oriente Médio, que é a Turquia, o Irã e o Afeganistão. Opa, quase que eu esqueço, não pode não. A Turquia está localizada ali entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, e ela vai ligar a Ásia à Europa, através do chamado Estreito de Bósforo. Bom, na verdade, o território turco é cortado por esse estreito que divide a Turquia em europeia e asiática, não é? Bom, Mesopotâmia. Bom, a Mesopotâmia é uma importante planície. Ela fica localizada ali entre os rios Tigre e Eufrates. Ela é uma região assim muito usada para a agricultura devido ao seu caráter úmido. Atualmente a região ela está sob o domínio do Iraque. Legal? E Península Arábica. Bom, a Península Arábica ela é uma região desértica que foi modificada ao longo dos anos pelo aparecimento de inúmeras torres de exploração, refino e oleodutos para transportar o petróleo, justamente. E a região ela é marcada por apresentar grandes reservas de petróleo e também de gás natural, com destaque aí para a Arábia Saudita, que no caso é a maior produtora do mundo desses combustíveis, tá? O Mediterrâneo Oriental. Essa região ela fica mais próxima ali ao mar Mediterrâneo. Ela é uma área de conflitos permanentes entre Israel e os países árabes que ficam ali ao seu redor. E apresenta um deserto, para falar a verdade, um grande deserto, fala melhor. O deserto de Negev. Olha que legal. Bom, características populacionais. Bom, devido à região ser um local aí de transição entre 3 continentes e ser uma região de grande tráfego de comerciantes ao longo da Idade Média, olha só, por ali passaram diversos povos e, consequentemente, gerou-se uma grande diversidade étnica que confere à região uma grande riqueza cultural, principalmente por ter grandes diferenças religiosas. Os árabes, um outro ponto muito importante. Primeiro de tudo, a gente precisa falar dos árabes o seguinte. O árabe é uma cultura que ela veio de um povo que se originou ali na Península Arábica, dispersos entre numerosas tribos que compartilham a língua árabe em comum e alguns hábitos. E foi ali no século VII depois de Cristo que um dos árabes na região ali, era conhecido como Maomé,
ele criou e difundiu o islamismo por toda aquela religião, por toda aquela região, melhor colocando, e acabou unificando diversas dessas tribos em nome de um ideal em comum, que seria a expansão e a concretização dessa religião. Bom, a região do Oriente Médio é o berço de três grandes religiões, agora sim, religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Monoteísta por adorar apenas um Deus, mono, legal? Então, exatamente pelo berço das três religiões, é uma das regiões mais conflituosas do mundo. Olha só, não somente pela questão religiosa, tá? Mas também ideológica e territorial, isso mesmo. Todos acreditam ser herdeiros históricos dessas terras. Mas a gente precisa deixar bem claro o seguinte, que nem todo árabe é muçulmano. Vamos separar aí uma coisa da outra. Porque aquela pessoa, né, aquele cidadão que é adepto ao islamismo, aquele que é adepto ao islamismo, ele é considerado muçulmano, né? Ele, então, o muçulmano é um seguidor do islamismo, e a religião que é pregada por Maomé, a palavra islamismo vem de Islã ou Islão, que em árabe significa submissão à vontade de Deus, no caso, Alá. Bom, o surgimento desse islamismo, nós já falamos, né? Ele provocou uma união política e religiosa desse povo árabe, mas a difusão dessa crença, ela acaba gerando uma divisão dentro do próprio islamismo. E ali presta atenção, duas correntes são principais ali, que são os sunitas e os xiitas. Bom, quem são? Quem é cada um deles? Bom, os sunitas, está de olho na hora, os sunitas são aqueles que adotam a Sunna, ou seja, um livro que vai contar a trajetória do profeta Maomé como referencial na resolução das questões que não são muito bem esclarecidas pelo Alcorão. Segundo esse livro sagrado, os sunitas, eles somente reconhecem a ascensão dos líderes religiosos que fossem diretamente escolhidos pela população islâmica. Ao todo, os sunitas, eles representam mais ou menos ali uns 80% dessa comunidade islâmica. E, na verdade, essa comunidade islâmica está espalhada pelo mundo. Excelente questão para fazer uma pergunta. O islamismo só existe ali? Bom, vou pegar muita gente com essa. Bom, já os xiitas, eles adotam uma interpretação mais rígida do Alcorão. E eles não reconhecem os conselhos e exemplos provenientes de qualquer outro livro. De acordo com os xiitas, o mundo islâmico ele deve ser politicamente controlado por membros, olha só, diretos da família do profeta Maomé. A justificativa apresentada para essa opção vai se basear na crença de que somente os descendentes de Maomé teriam a sabedoria necessária para conduzir os fiéis. E muitos fazem uma correlação entre movimentos terroristas e a vertente xiita do islamismo, por conta de haver maior rigidez da tradição desses líderes religiosos. Mas, na prática, isso não procede. Vários movimentos terroristas relacionados ao mundo do Islã, como é o caso, por exemplo, do Talibã, Afeganistão, o Hamas da Palestina, o Al-Qaeda do Iraque, tem mais um também, o Estado Islâmico, ali, parte do Iraque, parte da Síria, são majoritariamente de população sunita. Bom, sim, não posso esquecer, antes de eu passar também, preciso falar para vocês o seguinte, também temos os alauítas e os wahhabitas, é isso mesmo, wahhabitas. Bom, além de inúmeras outras vertentes com menor projeção no cenário geopolítico, mas essas duas aí, elas se tornaram fundamentais, assim, para se entender os conflitos no mundo aí, da segunda década do século XXI. Os alauítas, eles são um povo minoritário no Oriente Médio, com sua
territorialidade, olha que palavra, sendo marcante na Síria. Os alauítas, eles são a gente pode dizer que eles são uma versão heterodoxa, ou seja, com menos rigor, assim, opositora aos costumes tradicionais do sunismo, sendo considerada mais esotérica, mais espiritual e até com certo apego aos costumes cristãos do que o restante do islamismo. Bom, os wahhabitas, eles são considerados por alguns estudiosos como a origem doutrinária de movimentos, como por exemplo o Estado Islâmico, e essa origem vai remontar lá ao século XVIII, quando um homem chamado Muhammad melhor eu ler. Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Difícil, né? Essa eu tive que colar. Bom, esse senhor, ele avaliou que muitos dos islâmicos, lá no seu tempo, eles haviam se despregado das palavras do Alcorão, base religiosa do Islã, né? Então ele formou um exército naquela época e foi invadindo vários vilarejos e matando, olha só, matando fiéis que não o seguissem e que também não seguissem rigidamente esses rituais islâmicos e promovendo uma certa, bota aspas aí, justiça com as próprias mãos. Naturalmente, a avaliação dessa doutrina é mais complexa do que foi dito anteriormente. Atualmente, a maior parte dos wahhabitas no mundo estão localizados na Arábia Saudita. Eu preciso fazer uma observação aqui em relação a jihad. J-I-H-A-D, jihad. Bom, com certeza você já escutou falar, mas é uma das palavras mais complexas do mundo árabe. Eu não posso deixar de citar isso. Nosso tempo já está encerrando, eu vou dar uma aceleradinha. A jihad, ela significa empenho, esforço, luta para disseminar os ideais islâmicos pelo mundo. E assim, boa parte dos islâmicos tenta professar a sua fé adiante, considerando que o mundo estará mais ligado a Alá e salvo diante dos pecados do mundo secular. Mas a variação dessa palavra, ela causa diferenças no tratamento do conceito, com alguns povos acreditando no empenho das palavras para convencer outros povos, outros no esforço de apenas mostrar o exemplo de como ser um islão, o exemplo de como um islão pode ser benéfico para o mundo, e outros através mesmo aí da luta física, que é fatal, justamente para conquistar mais adeptos. Bom, eu vou parando por aqui. Eu preciso fazer cada aula mais ou menos em 15 minutos. A aula passada passou um pouquinho, a aula passada passou, foi ótimo, né? A primeira aula passou dos 15 minutos um pouquinho, então, para que essa aula não fique entediante, eu vou parando por aqui. Eu vou dizendo para vocês o seguinte: procurem na secretaria da Sociedade Educacional Curupaiti. Eu enviei um questionário para lá. Cada uma dessas aulas, ela tem um questionário para ser respondido, tá bom? Eu não falei isso no início, justamente porque a gente ainda estava fazendo alguns ajustes. Mas agora está tudo mais elaborado, está tudo mais tranquilo. Procure na secretaria que você vai achar o questionário lá, tá bom? Então, eu selecionei mais ou menos aí, tem parte que tem 6 questões, outra tem 8, outra já vai ter umas 11, tá mais ou menos assim, de acordo com o que a gente vai prosseguindo, tá bom? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu peço que tenham muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu redor. Eu digo que fiquem bem e até a próxima.